Pois bem, então vamos à lição? Mas antes, eu preciso esclarecer algo. As lições da Escola Bíblica Dominical abordam temas e assuntos bem complexos que, para abordá-los detalhadamente, teríamos que gastar bastante tempo, horas, dias, semanas, abordando uma única lição para tratar pormenorizadamente cada tema que as lições envolvem. Obviamente, esse não é o propósito desse vídeo. Aqui, nós iremos tratar aquele assunto que não pode deixar de ser abordado em nossas aulas, naquela lição específica. Para isso, nós partiremos sempre de um ponto de partida apontado dentro da própria lição. Nesse caso, da lição de hoje, nós iremos tratar os 3 objetivos da lição, que é compreender sobre a igreja e a família no plano divino, analisar a constituição da família no âmbito atual e expor a relevância da igreja para a família. Amados, dentro desse aspecto, nós precisamos compreender, primeiramente, o que é a criação da família e o que é a criação da igreja, ou por que Deus criou a família e por que Deus criou a igreja. Nós vemos no livro de Gênesis, no capítulo 4, a partir do verso, ou no verso 26, que diz assim: E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Nós percebemos que logo no início da constituição familiar, o texto bíblico ele deixa registrado que o nome do Senhor começou a ser invocado. A família, ela foi constituída para fazer o nome do Senhor conhecido e glorificado. Queridos, a nossa família está nesta terra para exercer a função primordial de adoradores. Então, amados, nós vemos uma grande proximidade da família e a igreja. Por quê? Esse também é o papel da igreja. A igreja de Cristo foi constituída para que os ensinamentos de Cristo se perpetuassem e a obra que Cristo começou tivesse continuidade. Ou seja, através do ensinamento de Cristo, agora ministrado pela igreja, almas são libertas, enfermos ainda são curados, a palavra de Deus é ensinada e o nome do Senhor é glorificado. Através da igreja, o nome do Senhor, assim como nós lemos em Gênesis 4:26, é invocado para que o pecador seja salvo. Então, amados, essa proximidade faz com que as igrejas locais sejam constituídas pelas famílias. É interessante quando se trata de família, porque em Efésios, no capítulo 2, no verso de número 19, diz assim: Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios, ele está justamente explicando que Cristo, na cruz do Calvário, derrubou a barreira que separava o povo escolhido de Deus, os judeus, os hebreus, dos povos gentios, que era aquele povo que não conhecia Deus, para que em Cristo formasse um único povo, denominado, como nós lemos, a família de Deus. Interessante ainda que no capítulo 3, no verso 14 e 15, diz assim: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra tem o nome. É muito lindo esse texto, porque através dessa palavra nós vemos que a nossa família possui uma identidade. A nossa família carrega o nome do Senhor. Então, amados,
É por isso que tanta igreja e a família são tão atacadas pelo inimigo de nossas almas. E a orientação bíblica é que através da palavra de Deus, a família é fortificada. Daí a importância da igreja no crescimento e edificação da família. A reunião das famílias na igreja local fará com que a palavra de Deus seja ensinada e também os laços da família de Deus sejam fortificadas. Quanto mais nossas famílias estiverem enraizadas na palavra de Deus, mais a igreja será forte para vencer as ciladas do maligno. O segundo objetivo da lição é analisar a constituição da família no âmbito atual. Nós vemos que a força do mal, a força do pecado, ela tem o poder de desconstruir a família. E esse tem sido, nos dias que nós vivemos, a maior estratégia e o maior investimento de Satanás. Porque, veja, se a igreja é formada por famílias, se nós tivermos famílias fragilizadas, famílias fracas, consequentemente, nós também teremos uma igreja fragilizada. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque há poder no sangue de Jesus. Uma das ações das obras de Cristo é justamente reconstruir a origem ou o padrão familiar. Então, o fortalecimento na palavra de Deus da nossa família torna a nossa família mais forte e mais próxima de Deus, para que a igreja também seja capaz de cumprir o seu propósito na terra, de anunciar a palavra do Senhor. Perceba, amados, que os ataques na desconstrução da família, trazendo padrões familiares que não foram constituídos por Deus, como o casamento de um homem com mais mulheres, que, embora nós vemos esse padrão no Antigo Testamento, não foi assim que Deus constituiu, porque a palavra de Deus diz que deixará o homem e sua mulher, seu pai e sua mãe, e assim serão uma só carne. Então, o modelo original é de um homem e uma mulher, bem como outros aspectos de desconstrução da família, que é o homossexualismo, né? E tantas outras drogas e práticas pecaminosas que enfraquecem os valores familiares. Isso tudo é estratégia de Satanás para enfraquecer a família e também paralisar, neutralizar a igreja. Essa lição, ela vem nos conscientizar da importância de termos famílias fortes e termos famílias que formam uma igreja forte. Então, basta-nos agora tratar o terceiro objetivo, que é expor a relevância da igreja para a família. Amados, é importante nós observarmos que a família é o primeiro ambiente social onde a criança que vem ao mundo vai aprender a interagir com o seu semelhante. O convívio da criança com seus pais, com seus irmãos, com seus tios e avós, vai ser a primeira experiência que aquela criança vai desenvolver de laços sociais. É ali que ela vai aprender a emprestar o que é dela, a tomar emprestado o que é do outro, a amar e respeitar ao próximo. Dentro de um progresso de amadurecimento, nós vamos ver a igreja contribuindo com esse crescimento das relações sociais. Esse é um grande papel que a igreja contribui na formação do caráter do homem, obviamente, além do ensino da palavra de Deus. Ali, nós vamos aprender o modelo bíblico de adoração, nós vamos aprender a viver em comunhão com os nossos irmãos, nós vamos desenvolver os nossos dons e habilidades espirituais a que Deus tem nos concedido, e nós também vamos aprender a amadurecer os nossos relacionamentos sociais. Tem um ponto interessante na lição
que fala da escola bíblica dominical. A divisão por faixa etária da escola bíblica dominical nos favorece muito nesse quesito. Além do ensino da palavra de Deus, além dos rudimentos, dos princípios de ensinamentos bíblicos, nós ali aprendemos a conviver com a diferença dos nossos irmãos. Percebam que a igreja vai reunir famílias em diferentes aspectos, dos mais diversos possíveis. Ali há pessoas de níveis intelectuais e educacionais diferentes, de níveis financeiros diferentes, de classes sociais diferentes, né, de culturas familiares diferentes. Você vê famílias que cresceram no Evangelho e famílias inteiras que aceitaram Jesus depois de ter passado bastante tempo com conceitos não bíblicos, né, que nós aprendemos na sociedade. Eu mesmo sou fruto do evangelismo, do poder do evangelho. Eu não cresci numa família cristã. Então, quando a minha família passa a conviver, a desfrutar do convívio dos irmãos na igreja, ali eu vou aprender com famílias que vieram de lares cristãos. E as famílias que vieram de lares cristãos vão poder absorver um pouco das experiências danosas e desastrosas que a minha família teve no mundo. E assim como uma colcha de retalho, a qual a palavra de Deus chama de multiforme graça de Deus, o Senhor vai abençoando e edificando a sua igreja. Percebam algo interessante. Nós somos cheios do Espírito Santo e junto formamos a família de Deus. E por que é tão difícil conviver uns com os outros? O apóstolo Paulo nos traz uma orientação bíblica muito interessante sobre esse aspecto. Na carta aos Efésios, no capítulo 4, no verso 32, diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A igreja vai nos ensinar a conviver em comunhão com os nossos irmãos. E isso implica necessariamente aprender a conviver com as diferenças uns dos outros. Aqui embaixo haverá um vídeo falando um pouco sobre os 4 temperamentos. E nós vamos compreender um pouco mais como devemos lidar com as nossas diferenças. Entender esses temperamentos vai nos ajudar a compreender porque cada um lida de maneira diferente diante de uma mesma questão ou de um mesmo problema. E isso certamente vai nos ajudar a poder compreender melhor as nossas diferenças e, assim como nós lemos, podermos ser misericordiosos uns para com os outros. Espero que esse vídeo te ajude a compreender melhor a lição. Leia a revista, consuma os conteúdos que estarão aqui embaixo. Aqui embaixo há 2 vídeos, um falando sobre a família, um falando sobre os 4 temperamentos, além de um questionário e de uma pergunta de reflexão. Eu desejo verdadeiramente que essa aula seja bênção para a sua vida. Queridos, tenham um dia abençoado e que Deus nos abençoe.